Fala galera, boa noite. Márcio Carbonel. Bom, pessoal, vou fazer um videozinho rápido sobre o dia de hoje aqui, tá? E passar também umas dicas aqui em modo operacional. Bastante gente me pergunta sobre estrutura, sobre choque, sobre regiões de compra e venda. Fica confuso às vezes, então eu vou passar aqui rapidinho umas dicas, tá? Bom, no gráfico de uma hora, como vocês estão vendo aí, o que que eu faço? Primeiramente, a gente tem que identificar a última quebra para saber a tendência que o gráfico está seguindo, né? Então, a gente tem fundo, topo, fundo. A gente identifica que o fundo foi quebrado no dia anterior, tá? Então, a gente já sabe que isso aqui é uma quebra de estrutura, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu só tirar o dia de hoje aqui. Pronto. Tirando o dia de hoje, tá? Então, a gente já sabe que o gráfico está numa tendência de baixa. Por quê? Porque ele quebrou para baixo. Simples. Estrutura de baixa. A gente puxa prêmio de desconto, tá? Para auxiliar. Beleza. Prêmio de desconto, a gente vai identificar as zonas que a gente quer agora. Vai para um gráfico menor, de 30 minutos. E a partir daqui, a gente vai marcar as nossas zonas. Bom, se eu sei que o gráfico está numa tendência de baixa, qual a expectativa após um rompimento? Após um rompimento, sempre a expectativa é que o gráfico faça uma correção para voltar a cair de novo, tá? Para ele seguir a sua tendência. Então, qual a expectativa após o rompimento? Que o gráfico faça uma correção. Então, no dia de hoje, a gente marca as regiões. O que que eu tenho? Lá para cima, eu tenho os order blocks. Aqui, eu tive uma quebra de estrutura interna, então eu posso também estar buscando uma prêmio de desconto dentro desta região, tá? Com isso, eu busco as regiões que eu quero marcar. Então, gráfico de 30 minutos, eu tenho aqui, ó, um order block bem no 50%, certo? Nessa região, 15 minutos, a gente consegue fazer um refinamento nesses 15 minutos, tá? Ou seja, aqui a gente tem um order block, tá? De 15 minutos. Lá para cima a gente tem outras zonas, mas se o gráfico chegar até a região do lá, ele já vai estar quebrando estrutura para cima. Então, já é outra situação. Aqui embaixo, a gente puxa essa região, tá? Marca ela como um fundo e o seu topo seria nessa região, tá? Ou seja, aqui seria a troca de característica, teoricamente, tá? O gráfico fazer esse movimento. Então, o que que acontece? Primeiro movimento, o gráfico já abre num candle gigante, tá? E vai lá testar o quê? O order block, tá? Nessa região aqui. Então, nós tínhamos aqui um Fairway Gap, tá? Onde ele foi testar lá em cima. Caso a pessoa ache que deva vender aqui, um stop lá em cima, tá? Lá em cima do topo, certo? Se acha que não, aguarda o movimento, marca, né? Espere os próximos movimentos para ver o que que ele vai fazer. Dá para olhar no gráfico de 5 minutos também para ver o que que tem, tá? Então, no gráfico de 5 minutos, a gente tem aqui, ó, nessa região, um breaker block, ó. Ou seja, aqui também estaria dando uma entrada de venda, ó, nessa região aqui, tá? Então, bem nos 50%. Esse topo aqui, ele funcionou como uma liquidez, tá? Para levar o gráfico lá em cima. Aqui a gente tem uma venda nessa região com stop de 150 pontos, tá? Que é o que eu uso. E busco a média de, teoricamente, 350 a 500 pontos daria para estar buscando nessa operação aqui, tá?
O gráfico vai lá e paga a operação. Bom, que movimento que eu tenho aqui a partir de agora? Então, eu tenho aqui um choque, tá? Que é o fundo, topo, fundo, fez o choque. Teoricamente, ele voltaria nessa região para buscar as outras regiões lá em cima, tá? Isso aqui é um order block de 15 minutos, não dá para a gente esquecer. Então, o topo aqui vira um ponto de liquidez. Aqui a gente tem já também um ponto de entrada, que seria a região de 15 minutos, tá? Então, a gente tem um order block muito forte aqui embaixo, nessa região, e também seria um ponto de entrada. Se a gente pega um gráfico de 30 minutos, tá? A gente vai aguardar o quê? Ele fazer um ponto de liquidez. Ó, o gráfico volta, deixando um fundo. Esse fundo ele acaba por se tornar liquidez, tá? Então, o fundo acaba se tornando liquidez. A gente também tem uma compra, ele vem exatamente nos 50% do order block. Vale o risco, aí fica a critério de cada um, tá? São 150 pontos de stop. O alvo, o topo mais próximo, que seria esse topo aqui, que é um topinho de liquidez, tá? O mercado vai lá e busca. A próxima entrada seria uma entrada de venda lá naqueles 50%. O stop 150 pontos. O alvo também, se quiser buscar 500 pontos, é risco retorno, tá? Então tem um ponto de liquidez aqui e o ponto de entrada, certo? O mercado vai lá em cima, testa os 500 pontos, o order block, e acaba vindo pagar a operação. Então, a gente tem essas operações no dia de hoje. O que que acontece aqui, galera? Eu me baseio muito pelos time frames maiores, tá? Então, por exemplo, o gráfico de 30 minutos. Fez um sweep, testou o order block lá em cima, tá? Deu a venda, deixando um fundo aqui, novo fundo, e um order block nesta região aqui, ó. Então, tem aqui esse ponto de entrada, ponto de liquidez, ponto de entrada. E eu, se cobrir os meus 150 pontos, vale o risco para mim, porque eu vou buscar 500 pontos, tá? Então, tem aí um gráfico de 5 minutos, ou até mesmo um gráfico de 15 minutos. Aguarda o mercado desenvolver e vai lá, pega meus 500 pontos, paga a minha operação e fica segurando nessa região, tá? Então, basicamente é isso. Muita gente me pergunta sobre o 1 minuto, tá? Eu passo o meu operacional em 1 minuto. O que que acontece? 1 minuto ele é muito ruído. Então, por exemplo, quando o mercado bate aqui nesse 50%, tá? O meu risco retorno ele está valendo. Então, muitas vezes vale a pena até eu entrar pelo 15 minutos do que eu propriamente ficar aguardando uma confirmação em 1 minuto. Muitas vezes o gráfico, o índice nem está dando mais essas confirmações aí, tá? Então, tem que ficar atento. Aí aqui, o que que acontece, ó? O gráfico vai lá, testa a zona, ele faz o choque nessa região, e aí tu tem um order block aqui nessa região. E aí o mercado desenvolveu e ele não foi lá em cima. Ou seja, tu vai ter que pegar ele numa continuação. Então, está quebrando, quebrando, quebrando. Vai ter que pegar ele numa continuação de movimento. Ó. Todos os topos são liquidez. Então, acaba que ele não volta na região, tá? Aí vai ter que pegar ele numa região dessa daqui. Então, às vezes uns 5 minutos, até mesmo uns 15 minutos, tá valendo mais a entrada. Beleza? Boa noite, galera. Um abraço.